Agora vamos refletir um pouco a partir dos aforismos sobre a harmonia que estão presentes no livro Liberados Somos Concluídos. Seguimos com a sequência dos aforismos conforme estão listados na nossa apostila. Aforismo número 12. Quem estiver em harmonia com a sua alma nunca imita. Observe-se. Você se sente em harmonia com a sua alma? Você sente que você imita ou quer imitar alguém ou algo? É muito importante que quando vocês fizerem a reflexão sobre os aforismos, que vocês procurem trazer esses aforismos para dentro da sua vida cotidiana e dentro do seu processo de autoconhecimento. Esse aforismo, ele vai falar da conexão de cada um de nós com a nossa própria alma. O que esse aforismo significa para você? Bert Hellinger nos traz um alerta sobre aquilo que nos une às outras pessoas, que ao mesmo tempo é aquilo que nos torna iguais aos outros, mas que também nos permite sermos únicos e especiais. E ele nos faz um convite. Entre em sintonia com a sua própria alma, entre em harmonia com a sua própria alma, e assim você vai expressar de maneira única esse plano divino, que é seu, que é unicamente seu, e também a sua contribuição única dentro desse plano divino coletivo. Então, confie em você mesmo, em todo o seu potencial, entre em harmonia com a sua alma e desabroche. Aforismo número 13, sobre a harmonia. Quem se submete ao todo permite o desenrolar da história, com H maiúsculo. Vamos lá. Quem se submete ao todo permite o desenrolar da história, com H maiúsculo. O que significa para você se submeter ao todo? Para entender esse aforismo, você, em primeiro lugar, vai ter que entender o que significa se submeter ao todo. Esse aforismo é um aforismo do conjunto que trata do tema da harmonia. Então, eu poderia dizer a vocês que se submeter ao todo se relaciona a estar em harmonia com algo maior, estar em harmonia com tudo que existe, estar na linguagem hellingeriana em concordância com tudo que existe. Quando nós estamos dentro dessa postura, quando conseguimos experimentar esse se submeter ao todo, que muitas vezes significa se submeter aos limites, a uma realidade que nem sempre é prazerosa e também sempre vai envolver uma parte positiva, prazerosa, porque o todo sempre tem as duas polaridades, o negativo e o positivo. Então, o que o Bert Hellinger diz, quem se submete ao todo, a esse tal que vai além do bem e do mal, do yin e do yang, permite o desenrolar da história com H maiúsculo. Por que com H maiúsculo? Porque é a história, digamos assim, maior, aquela que se manifesta através desse movimento profundo que está presente em todos e em todos. Ou seja, quando eu me submeto, eu permito que o fluxo das coisas naturalmente aconteçam. Muitas vezes, quando nós nos apegamos a uma ideia, a um jeito de ser, nós estamos construindo a nossa história
com H minúsculo, mas impedindo o fluxo natural da existência. Então, esse aforismo ele é um convite para que entremos em harmonia com tudo que existe e permitamos que aquilo que tem que se manifestar, se manifeste. Aforismo 14, sobre a harmonia. O aqui e agora flui. O que isso significa para você? O seu aqui e agora flui? Se não flui, por que não flui? Esse aforismo traz uma verdade essencial, né, que está presente dentro do taoísmo, que é essa ideia que tudo está sempre em transformação, em movimento. Uma ideia que também está presente em Aristóteles, né? Que também disse lá, no princípio era o movimento, ou na Bíblia, que no princípio era o verbo, na ideia aristotélica que tem um movimento que movimenta tudo do jeito que é. Então, o que o Bert Hellinger nos mostra é o seguinte, nos traz para o mais essencial, para o aqui e agora. Nem passado, nem futuro, aqui e agora. E ele lembra, o aqui e agora flui. Ou seja, no aqui e agora não existe um nada estático, existe movimento, existe fluxo. Então, quando nós estamos totalmente presentes no aqui e agora, nós podemos experimentar esse fluxo e esse movimento, principalmente se nos esvaziamos das nossas ideias sobre o passado, sobre o futuro, assim como de qualquer intenção, de qualquer julgamento, né? Qualquer medo, qualquer lástima, quando entramos nessa postura de centramento e esvaziamento que aprendemos com a obra de Bert Hellinger. Aforismo número 15, sobre a harmonia. Fácil é aquilo que é permitido vir. Observe que situação da sua vida você está experimentando algum tipo de dificuldade. Você, por exemplo, pode estar experimentando dificuldade de receber dinheiro. Será que efetivamente você acredita profundamente que o dinheiro possa vir até você? Ou porque uma outra situação qualquer não se manifesta na sua vida, parece difícil? O que esse aforismo significa para você? Fácil é aquilo que é permitido vir. Na minha compreensão, esse aforismo leva a uma reflexão sobre até que ponto eu permito, confio, agradeço, acredito na possibilidade daquilo que eu gostaria que se manifestasse na minha vida. Eu dou permissão para que essa pessoa, essa situação, essa condição se manifeste dentro da minha vida ou não? Até que ponto? Racionalmente, eu acredito que sim, mas profundamente no meu sentimento não existe uma abertura para isso. Esse aforismo nos leva a fazer uma reflexão sobre isso, sobre a nossa parte de responsabilidade com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas ações na manifestação daquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Por um outro lado, ele vai tratar de questões práticas. Por exemplo, se um homem é casado, obviamente vai ser muito mais difícil que ele possa se relacionar com uma outra mulher e vice-versa. Se uma mulher é casada, é muito mais difícil que ela possa se relacionar, talvez tão intensamente ou com a mesma dedicação, com a pessoa que ela está
casada. Então, muitas vezes, algo não é permitido de vir também porque existe uma situação prática de impedimento. Então, observe. Está sendo fácil? Está sendo difícil? O que você está vivendo? O que o seu cliente está vivendo? Né? Observe se é permitido ou não que exista, que venha, que aconteça. Aforismo 16, sobre a harmonia. Ao que foi semeado, também é permitido crescer. E o que essa frase metafórica significa para você? O que foi que você semeou ou deixou de semear na sua vida? Reflita um pouco. Ao que foi semeado, também é permitido crescer. Nesse aforismo, Bert Hellinger nos lembra de uma realidade natural. Para que algo exista, né, nós precisamos, em primeiro lugar, semear, ou seja, dar um pontapé inicial. Se você semeou, se você iniciou um projeto, se você iniciou um relacionamento, se você trouxe à luz a ideia de um empreendimento, isso significa que essa semente, ela também tem o direito, a ela lhe é dado o direito de crescer e de se desenvolver. Agora, você permite que aquilo que você semeou ou que alguém semeou em você, na sua vida, possa crescer? Porque é como se fizesse parte de ser semente o potencial para crescer. Mas é necessário que possamos dar a essa semente a oportunidade de crescer. Ela tem isso como potencial, mas eu preciso dar a oportunidade. Muitas vezes eu preciso regar, eu preciso cuidar para que possa crescer. A semente, a ideia, aquilo que você planta, tem como potencial crescer. Cabe a você fazer o resto. Aforismo 17, sobre a harmonia. O que está amadurecendo tem tempo. E o que esse aforismo diz para você? Que é que em você está amadurecendo e que talvez você não tenha dado ou não esteja dando o tempo necessário, ou tenha simplesmente se esquecido dessa verdade fundamental, que o amadurecimento está ligado ao tempo. Reflita. Nesse aforismo, Bert Hellinger nos lembra dessa verdade fundamental sobre o amadurecimento. Tudo está em movimento, tudo está se transformando, tudo está amadurecendo e tem o seu tempo. E não necessariamente o tempo do amadurecimento próprio das situações dos outros é o mesmo tempo que a minha cabeça dita, que a minha vontade gostaria que fosse. Então, é como se fosse um convite que esse aforismo nos faz a que nós possamos dar tempo ao tempo e confiar naquilo que se manifesta, que cresce, que desabrocha, que amadurece, que essa situação, que você mesmo tem o seu tempo. Então, e esse tempo não precisa ser mais rápido ou mais demorado, ele é o que é. Aforismo número 18, sobre a harmonia. O mesmo vento sopra muitos papagaios ao alto. E essa frase metafórica,
Como ela ressoa em você? O mesmo vento sopra muitos papagaios ao alto. Essa frase, ela fala sobre os princípios fundamentais da existência. Que esse mesmo vento, esses mesmos princípios, essas mesmas ordens, né? Essas ordens que Bert Hellinger descreveu, por exemplo, como ordens do amor, ordens da ajuda, ordens de comando, esses princípios filosóficos fundamentais que foram descobertos e descritos por ele, esses mesmos princípios movimentam a todas as pessoas, né? Movimentam muitos papagaios, levam muitos papagaios, representação de pessoas, de situações, ao alto como uma representação dessa realidade suprema, dessa realidade maior. Então, esses princípios levam muitas pessoas, muitos papagaios, muitas situações para essa realidade mais ampla, mais elevada, ao alto. Aforismo número 19, sobre a harmonia. Confio mais no rio do que no leito do rio. O que significa confiar mais no rio do que no leito do rio? Pare e reflita um pouco. Para mim, confiar mais no rio significa que eu confio mais no fluxo, que eu confio mais na água, que eu confio mais na fonte de onde vem o rio do que propriamente nas margens, naquilo que faz com que o rio seja estreito ou largo, porque as margens do rio vão dando contorno para algo que é muito maior do que esses limites que são as margens, que formam o leito do rio. Então ele diz, olha, eu confio mais no rio do que nas margens, ou seja, eu confio mais na essência do que propriamente na forma que essa essência toma ao longo da sua manifestação. É possível entender a grande metáfora que Bert Hellinger traz com a ideia do rio, fazendo uma relação com a nossa própria existência? Confie mais na sua própria essência do que propriamente nos limites, nos contornos, nas situações concretas que a sua vida vai se manifestando. Confie mais na sua essência, né? No fluxo do rio, na fonte da vida, do que propriamente na maneira como essa vida vai se desenrolando, nas situações que ela vai trazendo. Dá para entender assim também? Asterisco. Aforismo 20, sobre a harmonia. Esquecer completa. Como esquecer pode completar uma pessoa? Uma frase totalmente contraintuitiva. Como esquecer pode completar? Procure refletir um pouco. Esquecer completa? De fato, muitas vezes nós nos apegamos a, por exemplo, memórias do passado e elas continuam vivas e elas continuam nos machucando. Nós não somos capazes de perdoar, que para Bert Hellinger seria quase que um significado da palavra esquecer. E sempre fica algo machucando, algo doendo, algo faltando. Então, o convite que o Bert Hellinger nos faz é o seguinte: por que não esquecer? Qual é a sensação
que esquecer algo doloroso, uma memória que muitas vezes não representa a totalidade, mas representa uma parte que ficou gravada, talvez como um trauma. O que acontece quando você se esquece? Se esquece e permite simplesmente que tudo exista da maneira como é. Muitas vezes, quando nós nos esquecemos, nós podemos sair do foco no detalhe e nos abrir para a totalidade, né? Porque fica assim, por exemplo, uma mulher com um marido, você me traiu, você me traiu, você me traiu, quando ela deixa isso passar e ela olha toda a vida que viveu com esse marido, tudo aquilo que foi, né, maravilhoso e também junto com aquilo que foi doloroso, né, e pode até esquecer o que foi doloroso, se tem muito mais. Esse é o convite que o Bert Hellinger nos faz. Se permita esquecer e perceba o efeito que o esquecimento, né, especialmente desses eventos dolorosos, principalmente com relação aos nossos pais, ou seja, quando eu esqueço aquilo e vejo algo maior, eu posso me completar. Já tenho espaço para algo que não é uma parte e sim o todo. Aforismo 21, sobre a harmonia. Só se aprende a nadar na água. Isso é muito interessante, na verdade. Só se aprende a nadar na água. O que esse aforismo significa para você? Isso significa que para que a gente possa aprender alguma coisa, não adianta só ler nos livros, só teorizar. A gente precisa ir para a prática, a gente precisa ir para a ação. Então, se você quer aprender sobre relacionamento, você precisa se relacionar. Se você quer aprender a lidar com o dinheiro, você precisa praticar no seu dia a dia. Se você quer se libertar de uma compulsão, você precisa experimentar. Você precisa se envolver conscientemente dentro das experiências da sua vida. Então, não adianta teorizar, não adianta ter uma ideia a respeito, não adianta alguém falar sobre o assunto. Você mesmo precisa experimentar. Você vai aprender a nadar na água, vivendo. Aforismo 22, sobre a harmonia. O conhecimento é interminável. Esse aforismo, ele parece repetir uma frase que é quase um lugar comum. O que essa frase significa para você? O conhecimento é interminável. Que conhecimento é esse que é interminável? O conhecimento que o Bert Hellinger nos traz dentro dessa frase é a própria essência da vida. A sabedoria universal e também a possibilidade de conhecer. Ou seja, a nossa possibilidade de crescimento, de aprendizado, de nos tornarmos mais sábios, de desenvolvermos nossos talentos, habilidades, virtudes, a possibilidade de conhecimento, e o conhecimento é interminável, assim como toda a vida. Essa é a minha compreensão sobre esse aforismo. Aforismo 23, sobre a harmonia. O amor espera. O amor espera. Isso significa que para o amor, como é o tempo?
O que isso significa para você? Que situações da sua vida não é fácil esperar ou não é possível esperar? Esse aforismo ele nos convida a fazer uma reflexão sobre a nossa capacidade de amar, sobre a nossa capacidade de estar disponível para o tempo do desabrochar das pessoas, das situações, de nós mesmos. A capacidade de, muitas vezes, suportar adversidades ou situações desfavoráveis. A capacidade de esperar pelo outro. E é um amor especial. É um amor desapegado. É aquilo que o Bert Hellinger chamou de amor do espírito. Aforismo 24, sobre a harmonia. Somente se está conectado a cada momento. O que esse aforismo diz para você? Somente se está conectado a cada momento. Esse aforismo nos lembra de que a conexão, por mais que tenha uma dimensão dela que é infinita, exige de nós consciência. Então, é nesse momento que eu me dou conta de mim mesmo, de uma situação, de um sentimento, de algo maior. E é esse dar-se conta, esse tomar consciência que me conecta a algo, ou alguém, ou a algo maior. Então, é nesse momento que se estabelece essa conexão. Então, o que o Bert Hellinger nos lembra é o seguinte: a cada momento, essa conexão se renova através da minha consciência, do meu dar-me conta daquilo que eu estou experimentando na minha existência.